somos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Quando ali diz que Paulo, ele se tornou, mesmo ele tendo tido insultos e tudo mais, mas eles foram ousados. Nós temos duas escolhas. Ou nós nos afundamos nas nossas dores e nas nossas lamentações, ou nós nos levantamos e somos ousados em Deus. Aleluia! E pregamos o Evangelho com grande combate. Pregar o Evangelho é um combate, porque nós lidamos com guerras espirituais. E quando nós falamos do amor de Deus e nós levamos com o exemplo, com o testemunho da nossa vida, mas também nós temos que semear. A Bíblia fala, lança o teu pão sobre as águas. Nós precisamos semear. Então nós não podemos, essa é uma consciência, uma semana de consciência missionária, paralisar a nossa caminhada por conta de situações. Muitos estão olhando para nós, porque nós somos sal da terra, luz do mundo, como exemplo, refletindo a glória de Deus. Se abrem por conta do testemunho vivo, que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, essa é uma consciência missionária e eu falo primeiramente para mim mesmo. Eu falo assim, Senhor, eu quero andar mais na tua presença. Como eu posso fazer para ser guiado pelo Teu Espírito Santo, irmãos, é ser cheio de Deus e viver essa plenitude de Deus, porque vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ser fiel. Amém? Deus seja louvado. Aleluia! Glória a Deus! Glória! Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus. De Deus fui firme, são as promessas, falhando tudo, não falhará. Se as estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão.
sangue, tocavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Aleluia! Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Aleluia! De pé em nome de Jesus. Vou chamar o pastor Davi para fazer mais uma oração. Já está apresentando nosso irmão que veio lá do Brasil. Então, o pastor Davi vai estar fazendo oração e vai fazendo a apresentação. Amém. Aleluia! Glória. Glória a Jesus. Vamos orar. Vamos falar com Jesus. Aleluia! Seu diálogo com Deus está em dia. Aleluia. Oh, Jesus, aleluia. Espírito Santo de Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome. A honra é para ti, a glória é para ti, os louvores são para ti. Senhor, a tua igreja está diante da tua presença. Nós sentimos o teu mover em nossos corações. Nós sentimos a tua graça, Senhor, neste culto. Aleluia. Nós sentimos, Senhor, a manifestação da tua glória. Senhor, nós sentimos Glória a Deus. o Senhor nos despertar, o Senhor nos renovar. Querido Espírito Santo, nós apresentamos a tua igreja diante do Senhor. E nós oramos a ti, Senhor, que ainda todo bloqueio de ordem espiritual. Tudo aquilo, Senhor, que veio para atrapalhar, tudo aquilo que veio para comprometer, tudo aquilo, Senhor, que veio para trazer a distração espiritual. Eu te repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que seja neutralizado agora toda a batalha no campo da mente, do coração, dos pensamentos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alana o assério, acalama o tchuca, Espírito de Deus, Espírito de graça, reacende, renova, injeta fé, esperança,
nosso amor, nós dedicamos a Ti o nosso afeto. Continua conosco, Senhor. Continua conosco, Senhor. Tu és bem-vindo no nosso meio. Assim nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus. Celebrá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo. Aleluia. Estamos para sempre adorando a Jesus. Irmãos, olha, parece repetitivo, mas é ensino. Né? Parece repetitivo, mas é ensino. Olha, nunca substitua no seu coração, na sua vida. Glória a Deus por palmas. Pode aplaudir a Jesus, mas com os lábios aí cheios de glória a Deus, de aleluia, de línguas estranhas. Amém. Se ainda fala línguas estranhas no culto, aleluia. Glória. Todo dia Jesus te batizou foi com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Glória a Jesus. Queridos, com muita alegria, nós estamos aqui recebendo o pastor Claudir, perdão, pastor Claudir, é a idade, né, meu pastor, né? Homem de Deus que vai estar ministrando a palavra do Senhor para nós nesses dias, né? Pastor Ademilson o convidou e nós ficamos felizes por recebê-lo, viu, homem de Deus? Que Deus te abençoe. A igreja quer aplaudir a Jesus pela vida. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Edmilson vai estar tirando as dívidas, as ofertas em nome de Jesus. Palavra. Aleluia. Aleluia. Fazer o dívidas, as ofertas. Nós estamos correndo no tempo que nós queremos ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. Pai do Senhor, meus irmãos, amém? Amém. Você está feliz? Se você não está, é hora de ficar, porque a Bíblia diz que a gente que dá com alegria. Aleluia. 2 Coríntios 9:6, o 7 diz: cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou com constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Amém? Aleluia. Você vai contribuir com alegria, amém? Amém. Se não está com alegria, não precisa contribuir. Porque Glória a gente a tem Deus. que dar com alegria para a obra do Senhor. Sabe que o dinheiro vai ser usado para uma obra, para fazer algo. E nós estamos durante esse tempo dessa semana numa campanha. Já foi falado, o pastor já falou aqui, nós precisamos alcançar uma meta. E nós vamos alcançar essa meta. Vou tentar de novo. Nós estamos propondo uma meta aqui durante esse congresso e nós queremos alcançar essa meta. E nós vamos alcançar. Aleluia. Glória a Deus. Vai dar certo então. Deus é fiel. Vamos se colocar de pé? Vamos orar, agradecer ao Senhor, você oferta com alegria para a obra do Senhor, para nós alcançarmos essa meta. Eu creio que no domingo à noite o pastor vai estar avisando, ali dizendo assim, ó, Deus bradou na terra e nós Amém. alcançamos. Glória a Deus. Amém? Jean, passa lá. Você não está ruim da garganta? Glória a Deus. Vamos orar então. Pai, nós queremos te louvar, te glorificar, te exaltar, por mais esta oportunidade que tu nos dá de nós ofertarmos na tua casa. Sabemos que a oferta ela faz parte do culto, porque que nós queremos ofertar com alegria nesta noite. Tu conheces a cada um de nós, tu sabes as nossas dificuldades, as nossas necessidades, e tu sabes, meu Pai, o quanto podemos ofertar, como podemos ofertar. Tu conheces a tua igreja que está diante de ti, meu Pai, e que nesse momento tu venha receber com bênção, com graça, e que ele venha, meu Pai, ser próspero e abençoado por aquilo que ele tem apresentado a ti com alegria no coração, Senhor. Livra, meu Pai, de todo mal, guarda ele, meu Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos pelas ricas bênçãos que tu já tem nos dado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia, Deus. Oh, Senhor, tu és maravilhoso. Aleluia.
Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele amou a fé do princípio ao fim de todos os seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, aleluia, Deus. Ainda for o seu problema, Fale com Deus, Ele vai ajudar você. após a dor, ganha alegria, Pois pois Deus é é amor amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim de todos os seus tormentos. e ainda se vier noites traiçoeiras, Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluias! Glória, glória, glória a Deus! Oh, papai, nós chamamos. Aleluia! Mas Deus te quer sorrindo. aleluia! Deus te quer sorrindo. Aleluia. Colocar de pé aqui na hora da palavra. Aleluias! Etienne, está orando para tomar a sua em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Bendito é o teu nome. Comprometemos com a paz do Senhor. Amém. Que Deus possa abençoar
a nossa irmã Sueli, né? Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus veio usar a boca dela para falar conosco. Amém. Amém, glória ao Senhor Jesus. Sim, Deus. Sim, Espírito Santo. Sim, Jesus. Sim, Espírito Santo. Pai, sai daqui cheio. Fala conosco, Senhor, aquilo que precisamos ouvir, ó Pai, em nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende e exorta, com toda a longanimidade e todo o ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo colseira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o seu ministério. Eu gostaria que, por gentileza, a igreja lesse o verso 2. 1, 2, 3. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora do tempo. Redardas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Aleluia, amém. Pode assentar em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Exaltado seja o nome santo de Jesus. Irmãos, nós vemos a palavra do Senhor em Romanos capítulo 15, verso 4, que diz assim: pois tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para quê? Pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Nós sabemos, irmãos, que os servos ao decorrer da palavra do Senhor, muitos servos do Senhor escreveu a palavra do Senhor. E tudo que foi escrito, irmãos, muitas vezes nós vemos que foi escrito, talvez nós vemos algum epígrafe dizendo que foi escrito para os apóstolos, mas isso foi escrito para todos nós. Isso se estendeu para nós até hoje e vai se estendendo de geração em geração. E nós sabemos também que pela palavra do Senhor, um versículo que é muito citado aqui na igreja, que é Hebreus capítulo 4, e versículo 12, que diz assim: mas a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir a intenção do coração do homem. Para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. Então, irmãos, nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é linda. E quem é a palavra? Irmãos, quem é a verdadeira palavra? Jesus. Jesus é a verdadeira palavra. Aonde João capítulo 1, pode colocar para mim, por gentileza? João capítulo 1. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. João capítulo 1 diz assim: no princípio era o verbo. Quem era o verbo? Jesus. E o verbo estava com Deus. Quem era o verbo? Jesus. E o verbo era Deus. Jesus é a própria palavra, igreja do Senhor. E a palavra do Senhor, ao decorrer do tempo, ao decorrer dos anos, ela vem falando com todas as gerações. Ela vem falando com homens, com criança, com mulheres. E a palavra do Senhor, já foi dita aqui, ela é apta para discernir
decorrer da Bíblia, no decorrer do tempo, muitos servos do Senhor escreveram a palavra do Senhor através do Espírito Santo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para que hoje nós estivéssemos aqui ouvindo a palavra do Senhor e pregando a palavra do Senhor e levando a palavra do Senhor a todos aqueles que necessitam de ouvir a palavra do Senhor. Aleluia a Deus. E lá estava o apóstolo Paulo, alguns anos após a morte de Jesus. Nós vemos que quando Paulo escreveu essa carta, como já foi dito aqui nessa semana, Paulo já havia sido preso pela segunda vez, mas com uma diferença. Diferente da primeira vez, Atos capítulo 28. Paulo estava em uma casa, a primeira vez, estava preso em uma casa. Mas agora, irmãos, quando Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, ele estava em uma prisão. Ele estava dentro de uma cela fria. Paulo havia sido preso. Paulo estava trancado em um lugar que talvez muitos de nós, se fossem presos, talvez, por amor do Evangelho de Cristo, talvez nós não teríamos força para escrever uma carta de ânimo, uma carta de consolo, uma carta dizendo para Timóteo perseverar na sã doutrina do Senhor. Aleluia! Dizendo para Timóteo perseverar na palavra do Senhor. Paulo já sabia que ele estava à beira da morte. Ele sabia que estava chegando o fim dele, igreja do Senhor. Ele sabia que ele haveria de morrer. E essa época foi mais ou menos uma época onde a igreja do Senhor tinha sofrido uma perseguição tão grande, mas tão grande, que houve um incêndio em Roma uma época. E sabe o que Nero fez? Culpou quem? Culpou os cristãos pelo incêndio que houve em Roma. Então começou-se uma perseguição na igreja do Senhor, aonde muitos cristãos eram lançados às feras, aonde muitos cristãos eram queimados vivos, aonde muitos cristãos eram colocados como tocha humana para iluminar o jardim de Nero, aonde muitos cristãos perdiam a vida, eram perseguidos e eram mortos ao fio da espada. E nesse cenário, onde muitos cristãos ainda abandonaram a fé, Paulo escreveu para Timóteo, Timóteo sendo mestre em Éfeso, e mesmo Timóteo sendo um dirigente da igreja de Éfeso, ele passava perseguição, ele era perseguido. Timóteo, mesmo sendo dirigente da igreja de Éfeso, ele também sentia desânimo, porque ele é ser humano. E mesmo Timóteo, sendo o dirigente da igreja de Éfeso, ele passava grandes lutas espirituais. Mas Paulo vai lá e escreve 2 cartas para Timóteo. E nós podemos ver que na primeira carta que Paulo escreve para Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo já começou a falar sobre a apostasia, sobre o que ia acontecer, irmãos, ou sobre o que estava acontecendo já naquele tempo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo começa dizendo para Timóteo: exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Aleluia! Paulo estava exortando a Timóteo. Paulo estava na carta, dando para Timóteo algo que era muito importante, para que ele pudesse continuar mesmo com as lutas, mesmo com as provações, para que ele não viesse desanimar.
mas negando a eficácia dela, destes, afasta-te. No capítulo 3, no verso 14, Paulo anima Timóteo e ele reforça novamente para Timóteo perseverar na doutrina do Senhor. E quando chega no capítulo 4, Paulo enfatiza novamente. Aleluia! Capítulo 4, conjuro de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Paulo estava dizendo assim para Timóteo: não importa que te jogue na cova dos leões, não importa que te queime vivo, não importa que te persiga, não importa que te calunie, não importa o que faça contigo, mas pregue a palavra. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. E porque muitas vezes nós vamos pregar a palavra do Senhor e nós falamos assim: ainda não é tempo de pregar para aquela pessoa. Deus vai preparar o tempo. A palavra do Senhor está dizendo: há tempo e há fora de tempo. Não é tempo de nós esperarmos para pregar a palavra do Senhor. O tempo é agora, o dia é hoje. Você não pode esperar para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Ah, mas eu não senti no coração. O crente não vive de sentimento, vive guiado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso. Muitas vezes nós enganamos com o nosso sentimento. Nós olhamos para alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor e nós pensamos: agora não é tempo, Deus vai providenciar o momento. Mas a palavra do Senhor está dizendo: pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Não importa o que está acontecendo. Naquele tempo os cristãos estavam passando por perseguições. Paulo estava preso em uma cadeia fria, mas mesmo assim ele escreveu uma carta para Timóteo. Aleluia! E reforçando sobre a sã doutrina do Senhor. Aleluia! Glória a Jesus. Sobre a palavra, sobre o Evangelho do Senhor. Será que nós lembramos que nós recebemos uma ordem de Jesus? Glória a Deus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Enquanto eu e você fica acomodado, irmãos, pensando em esperar o momento para pregar, talvez para o nosso vizinho mesmo. A palavra do Senhor diz que o inimigo está lá 24 horas ao redor, buscando quem ele possa tragar. Será que você já pensou? Porque eu já pensei. Por um momento, você olhou alguém e era para você ter pregado a palavra para aquela pessoa e de repente aquela pessoa morre outro dia. Verdade. Será que você já parou para pensar? Porque eu já pensei, eu já refleti sobre isso. E o Senhor, aleluia, usou o apóstolo Paulo, o Espírito Santo de Deus, e isso estende para mim e para você. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Quem quer pregar, pregue, não tem tempo, não tem hora. Quem quer obedecer ao ídolo de Jesus, não tem tempo e não tem hora e não tem data. E não, o momento não precisa estar favorável. A irmã Sueli, mas eu estou passando uma luta tão grande na minha casa. Lembra do apóstolo Paulo preso na cadeia? A irmã Sueli, mas a coisa está feia, parece que está passando um vendaval na minha casa. Lembra dos servos de Deus sendo queimados como tocha humana? Lembra daqueles martírios do Coliseu que eram jogados para ser despedaçados pelos leões? Eles pregavam a palavra do Senhor a tempo, a qualquer momento. Se nós voltarmos um pouquinho para trás, quando Jesus ordenou a todos para ficar no cenáculo reunido, até que eles fossem revestidos de poder, para depois eles ir pregar o Evangelho de Cristo. E quando, irmãos, ele se acomodou um pouquinho, se tornou uma perseguição tremenda atrás dos cristãos. Mas sabe o que aconteceu? Quando os cristãos estavam fugindo da perseguição, se você for olhar pela lógica humana, quando está fugindo de uma perseguição, você quer fugir, você quer correr, você não vai parar
morto e pregar a palavra do Senhor e levar a palavra aos cativos. Aleluia. Se você for olhar no aleluia, bendito seja o nome do Senhor, verso 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo conselho nos ouvidos, se cercarão de mestre, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Verso 5. Tu, porém, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre bem o teu ministério. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se você for observar no dicionário, a palavra de mostrar significa corrigir, exortar, alertar ou aconselhar alguém com amor e brandura, visando o arrependimento, o crescimento espiritual e o retorno ao caminho correto. A palavra do Senhor está dizendo, porque virá tempo que não suportarão essa doutrina. Será que você já está vendo isso acontecer? Não suportarão essa doutrina, mas tendo conselho nos ouvidos, cercarão de mestre. Sabe o que o Senhor está dizendo através dessa palavra para mim e para você? Pregue a palavra. Pregue a palavra do jeito que ela é. Não tente enfeitar o pavão. Pregue a palavra do jeitinho que ela é. Não precisa enfeitar o pavão. Porque somente de ler a palavra do Senhor, ela diz tudo. É nós que muitas vezes não queremos entender. E chegou esse tempo, irmãos, que muitos pensam que viver de barulho é avivamento. É bom pular no poder, é maravilhoso. É muito bom, é maravilhoso sentir a presença de Deus. Mas para sentir a presença de Deus tem que ouvir a palavra. Porque sem palavra não tem avivamento. O pastor Edmilson, ele disse ontem, eu também já vi uma pessoa falando isso para mim mesma. Eu cheguei e perguntei, irmã, ela disse, chegou de mim, estava na vigília, eu pulei tanto. E eu falei, mas o que foi pregado, irmão? Eu queria saber. Eu não sei. Eu não sei o que foi pregado. Eu falei, irmão, mas como que tem avivamento se não tem palavra? Não tem como ter avivamento sem palavra. Se nós não te enchermos da palavra do Senhor, não tem avivamento. É fogo de palha, irmão. Eita Deus, Eu era líder aleluia. jovem numa igreja muito grande, tinha mais de 50 jovens. E eu dava escola bíblica para eles. Passava o congresso e eu falava para eles. Isso não é avivamento. Avivamento que só pula em congresso. Avivamento que só sente a presença em congresso. Avivamento que só glorifica mais em congresso. Isso é fogo de palha. Verdade. O verdadeiro avivamento, ele é constante. Glória a Deus. Não precisa de um congresso para que eu possa sentir a presença de Deus. Não precisa de alguém de fora para que eu possa sentir a presença de Deus. Não precisa de uma cantora na frente fazendo mover para que eu possa sentir a presença de Deus. Aleluia. Mas se eu estiver cheia da palavra, se eu estiver cheia da palavra, se eu estiver cheia da palavra, Aleluia. não tem como não sentir a presença de Deus. Mas eu estou vazia, irmã Sueli, vai meditar na palavra. A palavra nos enche. Ela nos enche até transbordar. Ela nos enche até transbordar. Quando eu sinto em casa para meditar na palavra do Senhor, às vezes eu choro. Porque o Espírito Santo, antes de eu passar para a igreja, ele fala comigo. Ele me confronta sobre aquilo que eu estou estudando. Eita Deus, é verdade. Mestre, segundo as suas fábulas, sabe o que é isso? Pessoas que pregam só o que a igreja quer ouvir. Pessoas que querem enfeitar a palavra para falar bonito, para a igreja ouvir e glorificar. O Espírito Santo hoje está falando comigo e com você. Aleluia. Quando eu estava no Brasil, eu saía muito, eu ia em muitas igrejas. Eu ia em muitas. E
E eu vi muito isso acontecendo. Os mestres, segundo as suas fábulas, que muitos buscam. Sabe o que acontece muitas vezes? Muitas vezes o pregador vem aqui e dá o que a igreja quer ouvir. Não o que o Espírito Santo colocou no coração dele. Essa palavra é bonita, então vou pregar essa. Mas o Senhor está dizendo: pregue a palavra. Aleluia. Pregue a palavra. Continue na sã doutrina do Senhor. Porque cada um de nós vai dar conta de tudo aquilo que nós falamos aqui em cima. Pregue a palavra. Falar bonito não vai converter ninguém. Não adianta eu vir aqui querer fazer você gritar, porque eu não faço nada. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. Você sabia que quem leva a palavra ao coração é o Espírito Santo de Deus? Eu levo até os ouvidos, mas quem vai fazer descer no seu coração é o Espírito Santo de Deus. Eu posso falar bonito, eu posso ter uma boa oratória, eu posso estudar uma semana toda aquela palavra, eu posso decorar textos e textos, mas se eu não estiver na direção do Espírito Santo, nada vai acontecer, não vai ter efeito, porque é Ele quem faz, porque Ele é a própria palavra, porque a palavra é dEle, porque o poder é dEle, porque a glória é dEle. Aleluia! Aleluia! Sabe qual é o maior pecado de um pregador? É dar o que a igreja quer. É dar o que a igreja quer. Sabe por quê? Porque muitas vezes, antigamente eu era assim quando eu comecei. Mas eu falei, isso está errado. Isso está errado. Deus me deu uma palavra. Desde meus 13 anos eu tinha um chamado para pregar. E eu não queria pregar, eu já disse isso aqui. Mas aí quando chegou 2016... eu comecei a pregar, porque o pastor me convidou, eu fiquei quieta, muda, ele falou, vou te ligar, ele me ligou, eu disse, eu vou. E eu comecei a estudar a palavra, eu comecei a dizer, Espírito Santo, se o Senhor não subir comigo no púlpito, eu não vou, porque eu sei que não vai sair nada de mim. Eu preciso que o Senhor esteja comigo, com meu coração batendo forte. Eu subi no púlpito com minhas pernas tremendo. Eu sei que foi o Espírito Santo, mas eu sei que não saiu de mim, se não for o Espírito Santo. Foi a minha primeira vez, eu preguei a palavra como se eu pregasse há 10 anos. E depois daquele tempo eu comecei a pregar a palavra do Senhor. A terceira vez que eu fui pregar, o Espírito Santo me deu uma palavra, eu comecei a estudar a palavra do Senhor. E foi nítido, foi literal, foi real. E quando eu abri a palavra, o Senhor me deu aquela palavra. Isso. Mas aí a minha filha estava indo comigo para a igreja, no ensaio das crianças. Minha filha tinha 4 anos, ela nunca falou nada para mim. Ela olhou para mim no carro como se fosse Deus falando para mim. Mãe, Eita Deus, eu gosto tanto como você prega. A palavra que você prega é diferente, mãe. Naquele momento é como se eu levasse um tapa na minha cara. É como se eu levasse um tapa na minha cara. Eu aceitei depois a pregar a palavra do Senhor. Quando eu cheguei era culto de jovens. E quando um jovem subiu lá na frente no púlpito, ele falou 10 minutos tudo que eu ia falar na pregação. E quando ele desceu de lá, eu perguntei pra ele, e aí, você prega faz tempo? Não, irmã, primeira vez que eu tive oportunidade. Deus falou, se você não falar, outro vai falar. Se você não falar, Deus vai mandar outro para falar no seu lugar. Eu não sou insubstituível, não, irmão. Você não é, se você não falar, Deus vai colocar outro para falar no seu lugar. Então pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Quem sobe no púlpito para falar o que a igreja quer ouvir sem direção de Deus é porque ama Ele próprio, não ama você, igreja. aleluia. Ama a si próprio. Sabe por quê? Porque quer ser reconhecido pelo homem. Quer ser reconhecido pelo homem, quer aplausos, quer ser convidado novamente. E a palavra do Senhor está falando sobre isso. Porque não suportarão essa doutrina. Muitos não querem ouvir a verdadeira palavra do Senhor. Tanto que muitas vezes já aconteceu com você, eu tenho certeza, porque já aconteceu comigo. Abre a palavra do Senhor, eu vou abrir uma palavra aqui para mim. Deus fala. Aí Deus fala uma palavra. Arrependa-te. Ah, nessa não. É palavra de vitória. Mas para ter vitória tem que ter obediência.
Para ter vitória tem que ter obediência. Se eu não me engano, Deuteronômio 28. Para que Israel recebesse a bênção, eles teriam que ser obedientes. Você quer a bênção ou você quer a maldição? O caminho é o caminho da obediência. Não adianta eu subir aqui para falar de mim, irmãos. Não adianta eu subir aqui para falar o que eu quero, porque eu achei a palavra bonita, porque isso vai fazer os irmãos pular, vai alegrar o coração dos irmãos. Não adianta. Quem vai levar a palavra ao coração é o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Não é eu que levo, não é o pregador que leva, mas é o Espírito Santo de Deus. Então pregue a palavra como ela deve ser pregada, como ela é, irmãos. Não precisa inventar. Vocês viram aqui, não precisa inventar, dá muito bem para entender, porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina. Muitos não querem mais ouvir a palavra do Senhor, e infelizmente por aí existem muitos pregando somente o que a igreja quer ouvir. Mas hoje o Senhor está falando comigo e com você aqui. Amém. Aqui no meio da igreja do Senhor tem servos de Deus e servas de Deus que ainda não pregam, outros que pregam a palavra do Senhor. Mas o Espírito Santo ele convoca eu e você a pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, não importando o momento. Em Jeremias capítulo 1, nós temos a palavra do Senhor que quando Deus chamou Jeremias, ele disse que ele era muito pequeno e que ele era ainda uma criança. Mas Deus disse que estaria com ele, para que ele levasse a palavra para Judá. E era um tempo em que Judá estava em decadência espiritual. Judá estava adorando outros deuses. Os mestres naquela época, os sacerdotes, estavam juntamente adorando outros deuses. Imagine Jeremias, alguém, como vamos dizer, como eu e você, se levanta para pregar a palavra do Senhor enviado por Deus, pelo Espírito Santo, para uma nação gigantesca e para sacerdote. Imagine, a palavra do Senhor diz que Jeremias, ele foi perseguido. Jeremias sofreu perseguição até mesmo da família. Jeremias sofreu humilhação. Jeremias chorou muito. Jeremias padeceu muito, porque ele recebeu uma ordem para levar uma palavra ao povo de Judá. E a palavra do Senhor, ele disse, entre muitas coisas que ele disse para Judá, era que eles tinham ido buscar em cisternas rotas, sendo que eles tinham um manancial de águas vivas que era Deus. Mas eles foram procurar solução em cisternas rotas. Eles foram procurar solução fora de Deus. Eles colocou a confiança deles em nações. Naquela época havia umas grandes potências, como a Babilônia, o Egito e outras nações. E Judá, em vez de confiar em Deus, foi buscar solução em quem? Em outras nações. Jeremias não teve medo de pregar a palavra do Senhor. Ele foi lá e falou tudo que Deus ordenou que ele falasse, sem temer. Sem temer. Ele não temeu a perseguição. Ah, mas eu não vou falar isso porque eu tenho medo de ser xingado. O Senhor está dizendo para você e para mim hoje: pregue a palavra. Aleluia. Importa que a palavra seja pregada, porque eu e você mesmo fala sobre o arrebatamento da igreja. Eu e você mesmo prega que Jesus está voltando, que o dia do Senhor está próximo. É tempo de nós se levantarmos para pregar a palavra do Senhor, para obedecer ao reino de Jesus. E Ele convoca você hoje. Ele convoca a mim hoje, sem temer, como Jeremias fez. Jeremias poderia ter saído correndo e abandonado tudo, mas ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus, não importava o que acontecia. Foi como os martírios do Coliseu, foi como Timóteo, foi como os servos do Senhor, foi como Paulo, foi como Estevão, que morreu apedrejado por amor da palavra do Senhor, do Evangelho de Cristo. E o Senhor está perguntando para mim hoje, e Ele pergunta também para você: o que está impedindo, mulher? O que está impedindo, homem, de você abrir a tua boca e pregar a palavra do Senhor verdadeiramente? O Senhor tem colocado pessoas ao teu redor,
Eu gostaria que você louvasse comigo assim agora. Ainda que Pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é melhor do que exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Perdoa-me. Todas as mulheres na frente, todas as mulheres, isso, eu vou pedir para vocês aqui à frente dar um passo à frente, todas isso, ajuda aí. Isso, todas as mulheres. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória. Nós não precisamos de um evangelho adaptado. É isso que Deus falou conosco.
Nós precisamos disso, palavra. Paulo disse para Timóteo: Timóteo, as sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação. E a nossa irmã chamou todas as mulheres. Claro que a bênção de Deus vai também sobre a vida aí dos varões, mas, minhas irmãs, é a direção que o Espírito Santo está entregando. E se o Espírito Santo está, não é só por conta da vossa participação, não. Nós precisamos conhecer a voz do Espírito Santo. Aleluia. Irmã Leide, abrace esta serva de Deus, ali, essa serva de Deus. Abrace ela, ore com ela, porque o Espírito de Deus diz que ele tem um renovo. Aleluia! Porque assim diz o Senhor: desperta o que Deus lhe confiou. Glórias a Deus, aleluia. O Espírito de Deus encoraja o teu ânimo nesta noite. O Espírito de Deus renova as tuas forças. Aleluia a Deus. O Espírito Santo está arrancando todo empecilho hoje. Elebau a serra. Promide canda na vácia. O Senhor te trouxe para esta nação com um propósito específico. Labá, Jomenecandaramarrácia. Alegra teu coração, porque o Senhor está arrancando o desânimo da tua alma hoje. E no tempo oportuno tem resposta de Deus para a tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. A igreja estende as mãos. As irmãs têm as mãos, todas as irmãs. Todas as irmãs, isso. Todas vocês, de mãos dadas. Oh glória, isso, Zé, dê as mãos aí, isso. Glória a Jesus. Irmãos, vamos orar por estas irmãs. Eu creio no chamado feminino, na obra de Deus. Amém. E o Espírito Santo, ele tem chamados específicos, viu, irmãs? O Espírito Santo tem. Ele manda. E pode ser numa noite desta que o Senhor, ele venha germinar este dom na tua vida. Camandácia, nomidicanda, lavoura, sé, elevante, orécia, Espírito de Deus. Nós oramos pelas tuas filhas nesse instante, Senhor. Oh, tu sabes as batalhas, tu conheces os afazeres, tu sabes, Senhor, das dificuldades que cada uma das tuas filhas tem enfrentado, mas tem buscado serem fiéis a ti, tem buscado, Senhor, te servir com o seu coração, com a sua alma. Senhor Espírito Santo, traz um renovo na saúde física, traz um renovo na saúde emocional, mas traz um renovo na saúde espiritual agora. Amaia Sâria Calabaracande Calabaraxé, Alabanaracanto Capachore Becadaramarrácia. Espírito de Deus, revitaliza agora, Senhor, o ânimo. Em nome de Jesus, tristeza vai embora. Em nome de Jesus, desânimo, eu te repreendo no nome de Jesus agora, Senhor, da força. Acanácia, calabaraçúquia, cará, chomene calabaraxandarabolha, cará. Enche da tua presença, enche da tua graça, no teu ânimo agora, irmão. O Senhor está renovando a tua alma, o Senhor está trazendo graça, o Senhor está promovendo descanso, o Senhor está trazendo paz no teu coração nesta noite. Confirma,
Jesus. Confirma a tua unção. Dá saúde ao coração desta mãe. Agabadu de Calavori, Acabanara, Sumi de Querremanará. Alabara, Xandura, Fori, Acabanara, Sumi. De Comodoro, Menegrécia. Receba de Deus autoridade. Receba de Deus força. Receba de Deus alegria. Enche, ala sube de quebrar a boca, cadarabarra, amando de candarabarrácia. O Espírito de Deus está despertando o dom, está despertando a vocação. Demácia, arai, chocamarrácia, te renova, te renova, te renova. Receba de Deus autoridade, receba de Deus graça, receba inspiração, renovo, graça para adorar a Deus, graça para servir ao Senhor, graça, levar a canta, cante, canta, 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 ainda que o racapachore a benécia, ele me canta na barrácia, renova o teu coração, canta, desmancha teu coração diante do Senhor, oh glória, oh Espírito de Deus, com toda a gratidão do seu coração, com toda a gratidão do teu coração, diga para Jesus o quanto você ama, diga para Jesus o quanto a tua alma não vive sem Ele. Você abre mão de tudo pelos da presença dEle. Canta! Isso é saúde espiritual. Isso é saúde espiritual que o Senhor está lhe dando a paz. O livro de Califórnia. Sim, Jesus. Antes de vocês voltarem para os seus assentos, dá um abraço em quem está aí do seu lado. Dá um abraço de renovo, de gratidão, de louvor a Deus, de unidade, de comunhão, de santidade. Glória. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Renova as forças das tuas filhas, Jesus. Renova a comunhão. Renova, Senhor, a cavalarácia, glória, sim, Jesus, sim, meu Senhor. Uma unção muito gostosa no nosso meio. Recebemos a palavra de Deus. Que coisa linda. Aleluia. Eu nunca vi o irmão. Primeira vez que eu estou vendo o irmão que veio lá do Brasil para cá.
estava aqui ajoelhado quando você chegou lá na porta junto com o pastor Edmilson. Você trazia uma tocha de chama muito forte. E eu, quando olhava lá para a porta, eu via um fogo muito... Eu nunca vi aquele fogo. E a tocha estava na sua mão. O Senhor me falava assim: ele veio para fazer uma missão. Aleluia. Glória a Deus. E a recompensa, ela vem do Senhor. Aleluia. Enquanto o Senhor está aqui, Jesus está cuidando lá. Não te preocupe. Jesus está aqui de uma maneira muito grande. Não te preocupe com nada. Enquanto tu está aqui, essa tocha é um mistério muito grande. É um mistério profundo, esta tocha na tua mão. Tu vieste para cá, não foi à toa. Eu te trouxe, cara. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Shriada Namasuri Cantaramai. Aderai, Uia. Coisa linda, né? Colocamos de pé, igreja. Aleluia. Que mistério para toda a vida. Vamos da terra do mistério. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, esta festa continua amanhã lá em Casal de Câmara. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Você que pode estar conosco lá. Vai ser muito bom, viu? Muito bom, né? Pastor Celso, Deus abençoe, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Estenda as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com a igreja reunida aqui, em todo lugar. E a igreja do Senhor vai confirmar dizendo: Amém. Deus te abençoe. Amém.